O escritor aos Hebreus escreveu em sua carta no capítulo 4, verso 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Palavra esta que pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa esperança. Palavra que levanta o que está caído, dá força ao necessitado e dá uma direção para quem anda sem direção. E é sobre isso nessa noite que eu quero falar, sobre uma direção da parte de Deus. Convido os irmãos que estão sobre os seus pés para abrirem por gentileza a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Quero ler apenas 2 versículos, o versículo 6 e o versículo de número 7. Quando os irmãos procuram, louvo a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade, pela vida dos pastores e obreiros que estão à minha retaguarda, a qual juntamente anunciamos a palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 1, versos 6 e verso 7, quem encontrou, diga amém. Que está escrito: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E você diz amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, sem sombra de dúvidas, todas as pessoas em que Deus chama para a sua obra, a primeira coisa em que Deus faz é lhe dar uma direção. Sem sombra de dúvidas, Deus ele jamais chamará alguém para a sua obra, enviará este alguém e não lhe dará uma direção. Direção é algo em que Deus dá para o homem, para que ele não se perca no meio do caminho, para que ele não se perca no meio da trajetória. Sem sombra de dúvidas, direção é a primeira coisa em que Deus dá para o homem, para que ele não se perca. A segunda coisa é marcar este homem ou esta mulher que for escolhida por ele para fazer a sua obra. Deus, ele jamais dará o direcionamento sem também marcá-lo com a sua glória. Existem pessoas que foram marcados por Deus com a sua glória, totalmente totalmente diferentemente da forma que eu fui, porque cada um teve um encontro com Deus, cada um teve uma experiência com Deus, e as experiências por muitas das vezes são diferentes, e o marcar com a glória aqui, por muitas das vezes não é da maneira que você queria, mas é da maneira que Deus ele quis te alcançar. São as oportunidades em que Deus ele dá para o homem servi-lo. Então Deus ele está disposto a trazer um impacto sobre a vida do homem, para que este jamais se esqueça que um dia ele foi escolhido, ele foi chamado por Deus para uma boa obra. Então Deus trazendo um impacto, ele dando uma direção. Certamente tudo que Deus quer é que este alguém que foi enviado por ele não se perca no meio do caminho. Bem sabemos que Josué não foi o primeiro que Deus deu a ordem para conduzir o seu povo para a terra prometida. Não foi Josué, foi Moisés. Porém, a Bíblia diz que Moisés é morto. Mas quem começa a conduzir o povo para a terra prometida, debaixo de uma ordem de Deus, é Josué. O povo perecia 40 anos, 400 anos no Egito. E a Bíblia diz que no capítulo 3 de Êxodo, Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Jetro.
A Bíblia diz que Moisés, ele sobe para o monte de Deus, que é o monte Horebe. Compreenda que não tem como falar sem direção, não tem como falar sobre marcado pela glória de Deus, sem antes falar quem foi o primeiro a qual deu o início de conduzir o povo para a terra prometida. E Moisés, ele sobe ao monte de Deus, o monte Horebe. A Bíblia diz que Moisés, ele deixa o rebanho de um lado e dirige-se para o outro lado ocidental do deserto. A Bíblia diz que no monte de Deus, Moisés, ele vê uma sarça pegando fogo, porém essa sarça não se consome. O que chama a atenção de Moisés, o que atrai a atenção de Moisés, não é o fato da sarça estar pegando fogo, porque o caminho é caminho de Moisés. Porém Moisés, ele vê que a sarça pega fogo, porém essa sarça não se consome. Então Deus está revelando para Moisés que o seu ministério não era apenas de fogo, e sim de resistência. Porque um bom ministério tem que ter fogo, mas também tem que ter resistência para aguentar as pancadas em que virá sobre a sua vida. Então Deus, ele se apresenta para Moisés dizendo: eu sou Deus dos seus antepassados, eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Observe que Deus não se apresenta para Moisés dizendo: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele faz questão de dizer que ele foi o Deus na geração de Abraão, que ele foi o Deus na geração de Isaque e que ele também foi o Deus na geração de Jacó. E quando Deus, ele se apresenta para Moisés, ele estava dizendo: eu também quero ser o Deus da sua geração. O chamado diante da sarça já está diante dos teus olhos. Eu estou diante dos teus olhos como anjo do Senhor, na teofania, como forma de homem ou forma de anjo. Deus, ele se apresenta para Moisés e diz: vem agora, porque eu te enviarei diante de Faraó, e você tirará o meu povo do Egito. Porém Moisés, ele olha para si e diz: quem sou eu para ir diante de Faraó, Senhor, e tirar o teu povo do Egito? Deus fala diante de Faraó: você será como Deus, e o teu irmão Arão será como profeta. Deus, ele jamais deu tal honra a algum homem em dizer que diante de Faraó ele seria como Deus, e o seu irmão Arão será como profeta. Porém a Bíblia diz que Moisés, ele tenta correr. Aí Moisés pergunta: quando eu chegar diante de Faraó, quem eu falarei que me enviou? Deus diz: quando você chegar diante de Faraó, diga que o eu sou, o que sou lhe enviou. Diga que aquele que tudo pode, aquele que tudo faz lhe enviou, e ele tirará o povo dele que está no Egito. Porém o tempo se passa, Moisés tira o povo do Egito. Então o povo está caminhando no deserto. Porém esse caminhar no deserto eram provações em que Deus permitia para ver quem herdaria a terra e quem não herdaria. Nós observamos que Moisés foi um grande homem de Deus. A Bíblia diz que Moisés foi conhecido como o homem mais manso da terra. Porém a Bíblia diz que faltou água no meio do povo. E a Bíblia diz que o povo começa a olhar para Moisés e dizer: Moisés, será que você nos tirou do Egito para nós morrermos aqui? A Bíblia diz que Moisés vai diante da tenda da congregação, juntamente com Arão, e começa a orar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus responde e diz: toca na rocha, que sairá água e o povo beberá. Porém o povo está falando ao ouvido de Moisés. E o homem que foi o homem mais manso da terra, a Bíblia diz que Moisés agora toca a rocha forte. E por causa disso Moisés não entra na terra. O homem que foi conhecido como o homem mais manso da terra, o povo está falando ao seu ouvido, e a Bíblia diz que por causa de tocar a rocha 2 vezes fortemente, Moisés não entra na terra. Então isso significa que eu fiz corretamente para Deus ontem, foi ontem. O que eu faço para Deus hoje
é hoje. Deus, ele jamais se esquecerá do correto que você fez para ele ontem, mas não pense que o que você fez para Deus ontem valerá por hoje. Por causa do que Moisés ele fez, ele não pôde entrar na terra. Então, se você fez certo ontem, faça certo hoje. Se errou ontem, faça o certo hoje, porque a terra está diante dos nossos olhos. E cuidado, nós podemos perder essa terra sim. Porém, a Bíblia diz que antes de Moisés morrer, ele vai ungir a Josué. E Josué vai dar continuidade em conduzir o povo para a terra prometida. Porém, a Bíblia diz que Moisés ele morre. E agora Deus ele se apresenta para Josué e diz: Josué, o meu servo Moisés é morto. E agora você dará continuidade e conduzirá o povo para a terra prometida. Porém, Deus ele marca o ministério de Josué dizendo: assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu também serei contigo. Seja forte e corajoso, e não se aparte de ti o livro desta lei, ou seja, medita nela de dia e de noite. Então tudo o que Deus quer aqui é que Josué não perca a direção, porque o problema não é Deus dar a direção, o problema é o homem se manter na direção em que Deus lhe deu. Porque a Bíblia está repleta de homens que receberam uma direção de Deus, mas não se manteram nessa direção. E o problema nunca foi Deus dizer: vai por esse caminho. O problema foi o homem começar bem e não terminar bem. E Deus está dizendo: uma direção está diante dos teus olhos. É você quem escolhe se você vai seguir retamente, sem desviar para a esquerda ou para a direita, ou se você para no meio do caminho. Deus está dando uma direção para Josué, porque Deus se preocupa para que Josué não se perca no meio do caminho. Porque a Bíblia está repleta de pessoas que se perderam no meio do caminho. Pessoas que receberam uma direção de Deus. Pessoas que foram chamadas por Deus. Pessoas que foram escolhidas por Deus. E quem disse que ser escolhido por Deus é o problema? O problema é nós mantermos aquilo que Deus nos confiou. Porque Saul foi um homem, primeiro rei de Israel. E Deus agora usa Samuel para dizer: Samuel, eu entreguei Amaleque nas mãos de Saul. Fala com ele para matar todos que estiverem na tua frente. Mata rei, mata criança, mata idoso, mata os animais. Porém a Bíblia diz que Saul ia fazendo tudo corretamente. Quando chega na vida do rei, o rei compra Saul com prata, o rei compra Saul com ouro, o rei dá os seus animais. E a Bíblia diz que Saul poupou a vida do rei. Saul até foi na direção, mas voltou sem direção. Deus deu uma direção para Saul, mas o problema foi que Saul não se manteve na direção em que Deus lhe enviou. E a Bíblia diz que Samuel se levanta e diz: por você negar ao Senhor, por você rejeitar ao Senhor, o Senhor também te rejeitou. A Bíblia diz que Saul fica doido. Saul está dizendo: eu morro, mas ninguém me tira do trono, eu morro, mas ninguém toma minha coroa. Porém Davi por um momento se corrompeu porque adulterou. E a Bíblia diz que quando Davi ele pega e o Senhor o corrige, Davi diz: Senhor, pode tirar trono, pode tirar a coroa, só não retira de mim a presença do teu Espírito. Só não retira de mim a presença do teu Espírito. Eu estou falando sobre direção. O problema não é receber uma direção. O problema somos nós se mantermos na direção, confiantes na palavra que o Senhor Ele tem nos dado. A Bíblia está repleta de pessoas que receberam uma direção da parte de Deus. A Bíblia diz que Sansão recebeu uma direção, mas se corrompeu. A Bíblia diz que Jeú recebeu uma direção.
destruiu com os altares de Baal que havia em Israel. Porém a Bíblia diz que o tempo se passou e Jeú levantou altares para Baal novamente. O importante não é você começar bem, o importante é você se manter debaixo da ordem que Deus te deu, porque tem muita gente que começou bem, mas o pecado dominou teu coração de tal forma que ele vem para o culto, se assenta, mas não sente mais a presença de Deus, mas não sente mais a glória de Deus. Por quê? Porque o pecado dominou teu coração de tal forma que ele não consegue mais sentir, que ele não consegue mais agir. É por isso que canta e não acontece nada, é por isso que prega e não acontece nada, pastoreia, mas não acontece nada. Por quê? Porque está sem direção, perdeu o controle, perdeu a direção, e Deus está dizendo: eu tenho uma direção para a tua vida. Quantas pessoas na Bíblia receberam uma direção, porém não manteram essa direção em que o Senhor ele lhe deu? A Bíblia está repleta de homens. Gideão, todo mundo fala que ele venceu com 300, porém no final do seu ministério Gideão se corrompe. E aí? O problema não é você estar apenas indo na direção de Deus, mas se manter nessa mesma direção em que Deus ele lhe enviou. Porque tem muita gente que recebeu uma direção, mas não se mantém nessa direção, e Deus está te dizendo: volta para a direção, volta para o caminho. Tem muita gente que está pensando que Deus não está vendo, porque tem gente que não perde culto, tem gente que não deixa de pregar, tem gente que não deixa de cantar, mas já está sem direção há muito tempo, e Deus está dizendo: eu estou te dando a oportunidade para você voltar a trilhar novamente no meu caminho, na minha direção. Então Deus está dando uma ordem para que ele venha se manter fielmente naquilo que o Senhor lhe confiou. É uma responsabilidade em que o Senhor está lhe dando. E responsabilidade não trata-se apenas de vista. Responsabilidade trata-se de resistência, porque liderança muitos querem ter, porém resistência poucos buscam do Senhor. E liderar não é apenas aparência, liderar é resistência, e é o que Deus dá para quem Deus o chama. Deus então confirma o que ele tem na vida de Josué e diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e noite. Porém Deus ele vai confirmar diante de todo o povo o que ele tem na vida de Josué, dizendo: manda o povo se santificar, porque este mesmo povo atravessará o Jordão, e eu mostrarei que eu sou contigo e farei maravilhas. Porém antes de Deus fazer a maravilha, ele diz: manda o povo se santificar, para que eu faça maravilhas. Então Josué manda o povo se santificar, porque depois de 3 dias o povo passaria o Jordão, e passar esse Jordão não é de barco, e passar esse Jordão não é de navio. A Bíblia diz que Deus abriu o mar, logo após que os sacerdotes colocaram o pé nas águas com a arca da aliança, porque quem está na direção de Deus sempre vai ver milagre. Quem anda na direção de Deus sempre vai ver Deus abrir o mar, destruir montanhas, destruir muralhas, porque quem anda na direção não se frustra, quem anda na direção não quebra a cara, mas quem anda sem direção vê o mar aberto, mas logo após se corrompe. A Bíblia diz então que Deus manda o povo se santificar, porque para ver o que Deus tem que fazer é necessário se santificar. O problema é que hoje estamos querendo ver Deus fazer maravilhas. E aí está a pergunta: será que estamos se santificando para ver Deus operar maravilhas? O problema de uma geração que quer ver Deus fazer, mas não faz para ele primeiro.
Deus está dizendo: faz para mim primeiro, e depois eu farei para vocês verem diante dos seus olhos que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos deu esta terra. Porém, para ver maravilhas, é necessário se santificar. O povo então vai. Os sacerdotes colocou o pé no Jordão. Com a arca da aliança, a Bíblia diz que Deus abriu o rio Jordão. E o povo passou pelo Jordão. A Bíblia diz que eram muitos homens, mais de 40.000 soldados. E a Bíblia diz que o povo atravessou o Jordão. Chegou na terra prometida. Porém, nesta terra, ainda não é totalmente deles, porque tem inimigos. E a Bíblia diz que eles acampam. E agora Deus ele vai dar uma ordem para Josué, dizendo: Josué, eis que eu entreguei Jericó, o seu rei e os seus valentes, em suas mãos. Porém, manda o povo rodear a Jericó. Durante 6 dias, a cada dia, eles vão dar uma volta. Porém, no último dia, eles vão dar 7 voltas. Porém, o que Deus está dizendo? Dar apenas as voltas, porque o rei está dizendo: as muralhas ninguém destrói, porque os meus deuses farão com que os deuses deles não derrubem as nossas muralhas. Porém Deus diz: dar apenas 6 voltas, e no 7º dia dê 7 voltas, porque eu continuarei fazendo maravilhas no vosso meio. Então nós aprendemos aqui que existem certos momentos que coisas serão impossíveis diante dos nossos olhos, e quando as coisas forem impossíveis diante de nossos olhos, quando estiver uma Jericó diante dos nossos olhos, Deus ele sempre trabalhará em nosso favor. Deus ele sempre fará em prol do seu povo. O povo então vai rodear a terra. Rodeou as muralhas. Isso trata-se de obediência. A Bíblia diz que quando o povo deu a última volta, Deus ele derrubou as muralhas e deu uma ordem para o povo: eu vou destruir as muralhas, mas vocês vão entrar e vão matar a todos. Por quê? Porque eu entreguei a todos em vossas mãos. O problema é que Deus, em todo momento, ele sempre fará a sua parte. Mas e nós? Será que faremos a nossa parte? Porque Deus ele está dando uma direção para Josué. E Josué não se corrompe no momento em que Deus lhe dá essa direção. Mas só que nós devemos observar que nem todos que estavam com Josué estavam de acordo da forma que Deus deu a oportunidade para Josué liderar. O importante não é quem é contra você. O importante não é quem é contra o seu ministério. O importante não é quem está dizendo que você não consegue. O importante é que Deus lhe deu a possibilidade de servi-lo. Então pare de ouvir o que o povo está dizendo e coloque em prática aquilo que Deus está dizendo. Porque na maioria das vezes que o homem se corrompeu, o homem começou ouvindo a voz de Deus. E quando se corrompeu, terminou ouvindo a voz do homem. Deus está dizendo: começa ouvindo a minha voz, mas termina ouvindo ela. Porque tem gente que começou ouvindo a voz de Deus, mas se corrompeu porque ouviu a voz do homem. E hoje tem gente estacionada no meio do caminho porque ouviu o que o homem lhe disse. E por isso está parado. Existem pessoas que Deus deu uma autoridade, enviou e disse: olhe apenas para a frente, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O problema é que existem pessoas que no meio do caminho começou a ouvir a voz do homem. Deus ele quer continuar fazendo maravilhas em nosso meio, mas não ouça a voz do homem. Pelo amor de Deus, continue ouvindo a voz de Deus. Porque o que adianta nós começarmos bem e terminarmos mal? O mundo está repleto de pessoas que um dia foram da presença de Deus
Mas hoje, quando nós olhamos para a sua vida, nós não acreditamos que outrora era alguém que era bênção nas mãos do Senhor. E conversa com a maioria para você ver. Acabou ouvindo não o que Deus tinha a falar, mas acabou ouvindo aquilo que falaram ao seu respeito. E por isso muitos estão prostrados. E por isso muitos estão caídos. Tudo isso porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. Fica de pé nessa noite, porque eu não costumo enrolar. Se até aqui Deus me levou, é aqui. Se fosse 5 minutos, eu pregaria até os 5 minutos. Mas o que Deus tem para a sua vida é uma direção. Quero perguntar se nessa noite tem alguém que saiu da direção e deseja voltar. Deus está dizendo: as portas estão abertas. Hoje eu te dou a oportunidade para você voltar a trilhar no meu caminho. Por mais que você tenha se desviado para a direita e para a esquerda, mas o dono da direção está dizendo: eu estou aqui para te dar uma nova direção, para que você venha ter uma vida mudada, transformada e modificada pela minha presença. Saia do seu lugar e venha aqui, você que quer fazer uma aliança com Cristo. Em Salmos